Estamos iniciando o nosso programa O que diz Kardec. O nosso programa tem o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita, sempre baseadas nos livros fundamentais da doutrina, que são os de Allan Kardec. Como sempre conosco, nosso companheiro Milton Filipelli. Como está, senhor Milton? Bem, pronto para ouvir o que diz Kardec aqui, né? Vamos tentar trazer algumas informações. Muito bem. Relacionadas hoje sobre um pedido que nós recebemos por e-mail de um companheiro. Meu amigo Milton, diz o e-mail seguinte: o espírito escolhe as suas provas antes de reencarnar. Como ele pode identificar, depois de reencarnado, os familiares com os quais mantém pendências de outras vidas? Interessante a pergunta. Interessante. Bem, vamos começar pela afirmativa, não é? O espírito escolhe as suas provas. É verdade. É verdade. Está aí no Livro dos Espíritos, né? Vocês devem estar já ter localizado. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. Então aí já existe a afirmação categórica da escolha das provas. Então, provas e expiações. Essa é realmente a situação de todos os espíritos que moram, residem e fazem experiências num planeta chamado Terra. Provas sob a deliberação do espírito, propriamente dito, antes de encarnar. Cada espírito escolhe as suas provas, uma ou mais. Deixa eu só ler aqui a questão 258, que é bastante interessante, acho que para a gente ilustrar. Na erraticidade, que é o mundo dos espíritos, né? Erraticidade. E antes de tomar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe acontecerá durante a vida? Então, dizem os espíritos, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer sofrer. Nisto está o seu livre-arbítrio. E aí segue aí algumas questões. Mas é muito interessante. Então, usando desse direito, usando do seu livre-arbítrio, livre deliberação, o espírito escolhe uma ou mais provas para passar. Agora, por que um espírito escolhe as provas? O que é que está nessa lei fantástica do Criador? O espírito escolhe provas para ele medir o grau do seu adiantamento espiritual. Cada espírito faz esta reflexão. Todos os espíritos que pertencem à humanidade da Terra fazem essa reflexão posterior sobre aquilo que ele pode ou não pode passar, aquilo que ele já ultrapassou, é capaz de passar. Então, para medir o grau do seu adiantamento, ele escolhe uma ou mais provas. As provas são ao arbítrio do espírito. Elas podem ser fáceis ou difíceis de passar. Ele tem todo o direito. Se são fáceis, com facilidade ele passará. E se forem muito difíceis, que não estão ainda na própria capacidade de resistência do espírito, ele com certeza vai encontrar uma resistência muito grande em relação a elas. E ele pode desistir. Ele pode dizer, agora eu cheguei no máximo da minha suportação, então eu não tenho condições de passar por essa prova agora. Deixa eu transferi-la por uma outra ocasião. Veja outro momento, né? Que beleza da lei é esta. Que o espírito, então, ele percebendo que ele não é capaz de passar pela prova que ele escolheu, ele pode outorgar para uma outra ocasião. Então, aí na sequência desta mesma pergunta ainda do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: então não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? E a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, desde que foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntas por que fez Ele tal lei ou não tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe
inteira liberdade de seus atos e de suas consequências. Então a nossa vida não é dirigida por Deus. Nós temos que ter esse pensamento espírita sobre a vida. Nossa vida não é dirigida por Deus. Deus estabeleceu as leis e nós nos enquadramos a elas. Então nós estamos garantidos. O nosso êxito, a nossa vitória é definitiva. Ela com certeza vai ocorrer. Cedo ou tarde, né? É melhor falar assim, né? Ou agora ou depois. Depois, né? Mas depende só da ação, da boa vontade, da intenção, das providências que cada um toma. Então eu falei a respeito das provas e dizer que expiação significa efeito, consequência. No catolicismo ela tem uma conotação de punição, de penalidade, de castigo de Deus. Mas quando não existe castigo de Deus no Espiritismo, então a interpretação é de que expiação deve ser entendida como consequência. Consequência do quê? Consequência de causas anteriores produzidas pelo Espírito, que não tem como mudar. Por que eu disse isso? Porque as provas ele pode transferir, mas expiação ele pode só atenuar. Mas tem que enfrentar. Mas, como consequência, vai passar. É aí que essa linguagem católica do Livro dos Espíritos fala sobre castigo, penalidade, imposição de Deus e tudo mais. Então, quando aqui, voltando à pergunta deste nosso companheiro, como ele pode identificar, depois de reencarnado, os familiares com os quais mantém pendências de outras vidas? Então, aqui é uma questão, né? Que ele que escolheu, ou então, ou são provas ou são expiações. Por vezes, essas pendências decorrem de expiações. Decorre de expiações, com certeza. E pode ser de provas também. Provas também. Pode ser de provas também. Vamos, então, para facilitar o entendimento, dizer o seguinte. Todos os familiares, ou melhor dizendo, todos os espíritos de um núcleo familiar mantêm entre si pendências morais do passado. Pronto, isso é uma afirmação categórica do Espiritismo. Também pode ocorrer entre os espíritos de um núcleo familiar, escolherem um núcleo familiar para aqueles que estão mais avançados ajudar aqueles que ainda estão mais atrasados, moralmente falando. É nisso só que eu quero insistir, moralmente falando. Então vem como estacas que seguram até, na linguagem popular, as pontas de todas as adversidades, peripécias que os espíritos ali daquele núcleo encontram. Sempre tem um que é o mais firme, aquele que realmente parece que aglutina os demais, que ele é mais respeitado moralmente falando. E isso é importante para garantir o sucesso das experiências de uma família. Ô Milton, pensando nisso, nós temos uma série de dificuldades, né? Tem esses que são os sustentáculos, mas tem sempre aqueles também que são os problemas, né? Podemos até dizer os obsessores. Os obsessores. E existe mesmo obsessores dentro de uma mesma família? Sim, tanto pode ser o filho com relação à mãe, com relação ao pai, com relação aos irmãos, como a mãe em relação ao filho, o pai em relação ao filho. E pode acontecer um fato que tem se mostrado com certa constância hoje, da identificação de obsessores entre os parceiros, entre o próprio casal. Depois de algum tempo, se nota realmente, pela maneira do comportamento, de que existe uma ação obsessiva entre eles. Olha, então, é uma obsessão em intervivos, não é de espíritos desencarnados. Intervivos. E isso hoje, se nós formos analisar, com frequência. Eu acho que no passado as pessoas se continham mais, né? Levavam até essas relações com um pouco mais de respeito. Hoje, se a gente for analisar com calma, a gente vê que chegou-se casais aí depois de 30, 40 anos de casado, se separam. Como explicar, não é, essa coisa? Uma relação com uma família bonita, acabam se separando, às vezes com ofensas, com discórdia. Coisas até muito perigosas e extremamente difíceis, né, de suportar.
Vejam a beleza do estudo espírita que nos promove a oportunidade de nós entendermos esse assunto e propormos a terapia espírita, porque existe a terapia espírita, o tratamento espírita para os casos da obsessão entre membros da família. Nós precisamos observar isso com insistência, Coelho. E as casas espíritas têm que estar preparadas para atender essas pessoas, orientar, né? Muito mais. Daqui para frente, muito mais. E por que você acha que daqui para frente muito mais? Porque nós estamos vivendo uma espécie de epidemia. Se eu posso usar essa palavra, estou pedindo emprestado essa palavra da ciência. Uma epidemia obsessiva. Estamos vivendo momentos de alta perturbação mediúnica, em que os espíritos estão torpedeando, penetrando, insistindo, provocando até o desmanche de um núcleo familiar com muita facilidade. Quantos casamentos estão aí se esfacelando por ação obsessiva, por ação, interferência de espíritos maus? Porque existe uma organização que não deseja a união das pessoas, a manutenção do vínculo familiar, porque a família é a célula máter da sociedade. Desmanchada a família, com facilidade nós estragamos com a sociedade. Desestrutura tudo. Então nós precisamos olhar isso com muito cuidado. E eu acho que o estudo espírita é muito importante nesse sentido, porque faz com que a gente entenda essas questões, que há realmente essas diferenças, mas o objetivo é fazer com que as pessoas continuem caminhando juntas para, de alguma forma, sanar essas pendências e continuar a sua caminhada evolutiva, né, Milton? Claro. Então, você me dá a chance de falar mais um pouquinho sobre esse assunto. As pessoas estão com muita facilidade dissolvendo as uniões. Não fazem todo o esforço possível e imaginável de manter a união, de nutrir-se de forças para que a união seja respeitada, mantida, que aquele compromisso firmado anteriormente chegue até o final. Parece que hoje a primeira coisa que acontece, primeira coisa às vezes até, desculpe a palavra, pueril, infantil, é motivo para que realmente se desestruture todo um trabalho de união. Se nós voltarmos ao início, escolha das provas. Então você vê, analisando isso tudo que nós comentamos, se nós escolhemos as provas as quais nós queremos medir o nosso grau de adiantamento, e chega no momento que a gente pode levar a êxito isso, a gente desiste. Então a gente às vezes não tem consciência que a escolha foi nossa. Fomos nós que, vamos chamar assim, programamos a nossa encarnação. Não foi ninguém que fez isso para nós. Esse projeto é nosso. É nosso. Deus permite, estabeleceu as leis naturais, mas fomos nós que programamos, né? E chega aqui, a gente joga tudo. Com muita facilidade. Então é preciso lembrar-se do ensinamento de Jesus de Nazaré. Jesus ensinou que nós podemos vencer em uma encarnação simplesmente usando de três recursos, da paciência, da tolerância e da indulgência. Paciência, tolerância e indulgência. Paciência, que é saber aguardar, saber esperar. Quem sabe aguardar e esperar com serenidade, não entra no quadro das ansiedades. Não entrando no quadro das ansiedades, não entra em tensão, não entra em depressão, não entra em síndrome, não entra em trauma e nem fobia. E nem obsessão. E nem, por consequência, nem obsessão. Nem obsessão. Agora, tolerância é tolerar os equívocos das pessoas, os erros. Porque no mundo de provas de expiações, eu posso garantir, todos os espíritos na Terra erram. Todos cometem equívocos. Todos cometem desvios. E tem aquele que vai falar, não, mas às vezes cometem de boa intenção, mas certo ou errado é um erro. Mas como é que a gente vai conviver com pessoas tolerando?
E a indulgência, que é onde Jesus coloca como um degrau maior ainda de benefício, é você ou nós sabermos perdoar a quem nos ofende. Olha, esse exercício é mais difícil ainda. Paciência, tolerância e indulgência. Quer manter um bom casamento? Coloque em funcionamento esses 3 pontos fundamentais ensinados por Jesus. Dará certo ou não? Com toda certeza. Que dará. Mas tem que ser mútuo, né? Claro, mas é por isso que é preciso exercitar. É preciso exercitar, aprender a exercitar. Não ter medo, porque as pessoas têm medo de ser tolerantes, indulgentes, de usar da docilidade, né, com as pessoas. E nós vivemos num mundo em que todos precisam de todos. No nosso site www.kardec.tv, os nossos amigos poderão encontrar alguns seminários sobre virtudes. E entre elas nós temos seminários falando sobre indulgência, sobre tolerância, sobre paciência. E é bom para as pessoas poderem, isso é ótimo, trabalharem essas virtudes, né, que vão aprimorando o seu espírito, né, Milton? Vamos aliar a isto o outro. Nós temos ainda um pouco de tempo, né? Vamos aliar a isto os grandes ensinamentos dos filósofos antigos e que depois Jesus repetiu com uma outra qualidade, que são aquelas qualidades, virtudes da honestidade, da honra, da dignidade e da fidelidade. Imagine, por que é que se desmancha um casamento, um núcleo familiar? Por falta de uma maior condição de exercício da honra, da honestidade, da dignidade, da fidelidade entre os seus membros, fidelidade aos princípios que assumiram no mundo. Que está dentro das escolhas, das provas, né, meu? Volta novamente às escolhas das provas, que fomos nós. Mas eu escolhi, ninguém escolhe prova para errar, né? Exatamente. A prova é para medir o grau de adiantamento, saber se ele é capaz de suportar. A desconfiança, por exemplo, dentro de uma casa. Eu estou falando porque a pessoa aí fez um pedido de como ela pode identificar, depois de encarnado, os seres, né, os espíritos do seu núcleo familiar. A desconfiança entre os membros de uma família ou entre um casal poderá ou não trazer sérias consequências para a manutenção da união. Eu acho que sim, né? Com absoluta certeza, nós não podemos viver sob o império das desconfianças. Nós fragilizamos as pontas que unem ou que dão laços às uniões. Isso não quer dizer que todo mundo tenha que andar de braço dado com o outro, mas tem que ter a tolerância, como você diz, né? Com as diferenças. Tem que conviver com a diferença, exatamente isso, né? É bonito na fase áurea do namoro e depois do casamento é que se vê que aquela fase áurea, ela passa, dourada, não é? Do encantamento, ela passa e depois vem a realidade, a dura realidade da convivência. É aí que nós somos absolutamente testados. Então, fazer aquela lembrança. As pessoas precisam entender, embora o mundo pense o contrário, e muita gente faça discursos ao contrário, seria melhor não namorarmos para casar, mas casar para namorar para sempre. É algo a se pensar, né? Esse é o ideal. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais esse programa. Nós queremos lembrar aqui aos nossos amigos que nós aqui fazemos alguns comentários relacionados às colocações dos espíritos, né, nos livros de Allan Kardec. Não temos tempo aqui de comentar cada detalhe de cada situação. É verdade. Aqueles que querem encontrar um embasamento maior sobre essas questões, sobre essa questão, por exemplo, da escolha das provas, você pode olhar aqui no Livro dos Espíritos a questão 258 e seguintes, e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a partir do item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Muito bom. Né? Então, sobre essas questões todas que nós fizemos alguns comentários, você que está nos assistindo poderá
ter um aprofundamento maior fazendo a leitura desses dois livros, né? Ambos de Allan Kardec. Aproveitem, porque realmente é uma leitura saudável para todos os espíritos. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais este programa O que diz Kardec. Muito obrigado pela atenção e um abraço fraterno a todos. Reiteramos aqui a nossa informação que este programa que você está vendo e os anteriores a eles podem ser vistos também no site nosso www.kardec.tv. Só isso, kardec.tv. Você vai assistir a esses programas e outros programas mais produzidos pela nossa Casa Espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá.